seguidores do canal Brenda Santurione e do Bons Amigos Pet. Estamos de volta para a continuidade dessa série de 4 programas com o Dr. Andrés, que é médico veterinário. E nestes episódios nós estamos focando na questão do comportamento animal e da relação humano com o animal. E no último programa, vocês acompanharam, ele ficou de nos explicar a questão da antropomorfização. Doutor. Palavra difícil, Nossa, né? deixa para você. Bem-vindo novamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. E vamos falar desse assunto aí que é geralmente trava-língua, né? Nossa, trava-língua. Vamos dizer assim. E eu quero te entender, na hora que você acabar de falar dessa palavra, explicar pra gente, aonde que a sua especialização em psicanálise e terapia das leis biológicas vou explicar, vai interferir nesse Exatamente. tratamento. Bom, então é o seguinte, Brenda, o ser humano é uma espécie que não vive sozinho. A gente acha que vive sozinho, né? Mas nunca vivemos, não é? Nunca vivemos sozinho. Tem gente hoje que fala assim, não, eu vivo sozinho, não gosto de ter contato com ninguém, eu não vou em festa, mas tá atrás do computador na rede social. Ponto. Vai no supermercado, tem que comprar. Entendeu? Então não tem essa de ficar sozinho. O que acontece por N motivos, né, que aqui não vem ao caso, o ser humano ele tem se isolado do contato, às vezes, social, físico, tá? Isso não foi pós-pandemia, não? Já vem acontecendo? Não, isso já vem acontecendo. A pandemia acho que contribuiu um pouco para essa aceleração disso. E eu digo que o ser humano ele precisa olhar mais para ele. A gente esquece de olhar para a gente como ser humano. E os animais, muitas vezes, eles entram nessa substituição que o ser humano faz. Por quê? O animal não te julga, o animal não te aponta o dedo, o animal não fala que você está feia, que você está bonita ou não. Às vezes você chama o animal, ele te dá atenção, te dá carinho, né? Tá sempre com você. Um cão, por exemplo, está feliz da vida o tempo todo, né? Então, isso tem feito, esse é um dos olhares que a gente tem nessa questão relacional, e aí tem toda uma questão histórica do vínculo, como que a gente se ligou aos animais, né? O estudo disto chama-se antrozoologia, né? Que é uma área que eu já tive a oportunidade de fazer alguns estudos nessa área, que a antrozoologia é o estudo do vínculo humano-animal. E existem vários vínculos humanos-animais, com os animais, várias formas de vinculação. Exemplo, a gente ama, dorme com gato, com cachorro, mas come o boi e o porco. Entendeu? Não estou aqui julgando quem come e quem não come, isso não é o problema. Mas a antrozoologia é uma ciência que estuda isso. Por que existe essa diferença? Mas só para te cortar um pouco, nós, já que o animal não fala não pra gente, a gente gosta disso, a gente não gosta de ouvir o não. A gente perde neles o sim, que tudo está sempre bom para eles, e aí a gente fica mais calma com isso? Pode ser que isso aconteça. A gente sabe que existem pesquisas mostrando hoje que quando eu acaricio o animal, que eu tenho contato com o animal, eu melhoro a minha saúde, tá? Mas hoje na relação eu não posso olhar só o meu lado, que entra lá o antropocentrismo, né? Olhar para o meu lado e o animal. Então hoje os nossos estudos, que tem se estudado, é a gente entender esse equilíbrio. O animal, ele traz coisas para a gente? Traz. Existem motivos para você se vincular mais ao animal que com outro ser humano? Tem, isso não cabe aqui para a gente. Né? Lógico que a pessoa quer olhar para isso, ela tem que buscar ajuda de um profissional, profissionais que vão trabalhar, ajudar ela a olhar para isso. Sim. Existem N motivos. A gente dá um outro programa para a gente gravar sobre isso. Mas o foco aqui é entender o seguinte, a tendência disso é a gente antropomorfizar, ou seja, dar característica humana para o animal. Então, hoje a gente vê, por exemplo, festa de aniversário para o animal. Com bolo e tudo. Não vejo problema. Claro. Eu tenho um animal, eu considero ele como um membro da minha família, a família multiespécie, como eu já falei, e eu quero dar uma festa. Ótimo. Eu dou uma festa, tem animal. Pego os meus amigos que têm cachorro, trago os cachorros, não tem problema nenhum. O problema é ter que colocar chapeuzinho no cachorro, roupinha tal no cachorro, fazer o cachorro ficar parado para tirar um monte de foto. Será que aquele animal realmente está satisfeito com aquilo? Gente. Entende? Esse é o olhar que a gente tem que ter. Ou eu estou fazendo por mim, humano, tentando substituir algo que para mim é necessário. Então é um ponto aqui, gente, que
Não tem julgamento, tá? Eu não estou aqui na posição de apontar o dedo, mas realmente de dar aquela cutucadinha para a gente olhar esse outro lado que muitas vezes está adormecido na gente. Perfeito. Eu gosto disso, nós vamos falar no próximo bloco, nós vamos para o intervalo agora, e aí vai ficar a pergunta. Quando nós temos esse comportamento com os animais, quando depois acontece algum problema e ele chega ao seu consultório, você identifica que a causa foi este tratamento que a gente deu a eles, aí você me responde no próximo bloco. Exatamente, vamos lá. Até daqui a pouco. Seguidores, estamos de volta no Bons Amigos Pet. Gratidão aos nossos patrocinadores, vocês estão assistindo aí nos intervalos. São eles que promovem esse programa, que deixa a gente fazer, produzir, editar, convidar esses especialistas nota 10 para estar com vocês. E lembre-se, isso aqui praticamente é uma consulta de graça que os especialistas promovem para você através do programa Bons Amigos Pet do canal Brenda Santonioni, porque tem os patrocinadores atrás que garantem isso. Doutor Andrés ia explicar isso pra gente no bloco anterior, né, doutor? Deixei a pergunta, esse comportamento nosso. Põe chapéuzinho, tira foto, faz não sei o quê, leva pro banho, tosa, pinta de vermelho o cachorro. Quando eles chegam no seu consultório com alguma questão comportamental, você identifica que foi esse relacionamento humano com o animal que causou certas dependências, certos problemas no animal? Bom, Brenda, e não é. Vamos pensar assim. Primeira coisa é o seguinte. As pessoas, por tratarem os animais dessa forma, muitas vezes o animal acaba refletindo, como eu disse, a forma que ele está sendo conduzido. Sim. E para o animal, muitas com os vezes... filhos também, pai exatamente. E filho. Muitas vezes o animal não está sendo suprido para ele aquelas necessidades que são do animal. Que nós falamos no programa anterior. Isso. Eu brinco assim, ó, com as pessoas. Quando você vai comprar um carro, você vai num mecânico, avalia o carro, leva em alguém que conhece, um amigo, sim, testa o carro, um monte de coisa para você comprar o carro. Quando você vai comprar uma casa, você pega um engenheiro, um arquiteto, avalia, vê se não tem trinca, se não tem nada e compra. Agora, animal não. Você vai ou comprar ou adotar, você compra e depois você fala assim, veterinário, adestrador, comprei, o que eu faço agora? Sangue de Jesus. Entendeu? Então as pessoas hoje, elas não procuram conhecimento prévio do que é ter o animal. Sim. É mais um motivo que a gente olha, e aí eu digo para você que grande parte das pessoas que adquirem um animal, seja adotado, seja comprado, né, a gente prefere ganhado, adotados. Lógico, elas não param para racionalizar isso. Muitas vezes vem da emoção. Eu tenho vários, nunca parei para fazer entendeu? Isso. Então, isso já é um ponto que eu avalio no meu contexto da consulta. Quando que esse animal veio? Onde entra a psicanálise. Por que ele veio? Eu vou dizer o seguinte, por que eu fui estudar a psicanálise? Porque na veterinária a gente não tem uma formação de entender o ser humano, de lidar com o ser humano. E aí, nos meus atendimentos, como eu comecei a trabalhar mais na questão relacional do animal com o ser humano, eu tinha que entender esse link, tá? Que é uma área que a veterinária está começando a entender agora. Eu digo que o veterinário é o profissional que ajuda o ser humano através dos animais. Olha, gente, olha que diferente. E aí, esse link que você quer entender pode ser uma ponte para várias respostas que tá... Exatamente. Então, a psicanálise me trouxe alguns olhares e eu fui entender através das leis biológicas, né, que é uma terapia, onde é um novo olhar, chama-se Nova Medicina Germânica, porque ela foi descoberta por um médico alemão, mas não é uma concorrência da medicina. Sim. Na verdade, ele descobriu, ele estudou, que grande parte dos nossos problemas que a gente apresenta
são conflitos que nós vivemos no dia a dia e o que o nosso cérebro, mais o nosso corpo e a nossa mente interpreta como perigoso e está relacionado à nossa sobrevivência. E o que acontece com os animais? Entendeu? Ainda a questão da sobrevivência, nós temos esse instinto ainda. Lógico, nós estamos aqui para sobreviver. O nosso organismo, nossa mente, nosso cérebro faz de tudo para a gente sobreviver. Então, as leis biológicas olham o seguinte: tudo que acontece com a gente, qualquer doença, qualquer problema que eu tenho, seja de caráter físico ou comportamental ou emocional, é uma estratégia de sobrevivência. Entendi. Por mais que seja ruim, Sim. por mais que seja uma doença grave, crônica, é uma estratégia de sobrevivência. Só que a gente não consegue olhar assim, porque a medicina tradicional, ela não olha por esse viés, tá? Então, eu juntei isso. Então, quando a pessoa apresenta um problema para mim, Andresa, meu animal não consegue ficar sozinho. Eu saio de casa, ele fica desesperado. Meu gato mia o tempo todo quando eu saio de casa. Muito. Tá? Que é um problema que agravou na pandemia. A gente chama de síndrome pós-pandemia. Os animais que têm conflitos de separação. Por quê? O ambiente que eles viveram contribuiu para esse problema de ficar muito vinculado, muito grudado. Eu, na falta de contato humano, coloquei aquele animal naquela posição, me vinculei ao animal, o animal também me vinculou a mim, mas agora eu preciso quebrar esse vínculo. E aí? Para mim é fácil, eu vou para o meu trabalho e pronto, mas tem gente que também sofre com isso, de ter que deixar o animal. Então a gente olha os dois lados. Quer ver um problema que eu vejo muito hoje? É a questão do luto, da perda do animal. Vamos falar do luto no próximo bloco? Podemos falar. Gente, a gente volta já e vamos falar do luto. Lembre-se, esta é uma série de 4 programas com o Dr. Andrés na questão comportamental. Daqui a pouco a gente volta. Queridos, estamos de volta no programa Bons Amigos Pet com o Dr. Andrés. E no bloco anterior ele falava sobre a questão do luto, quando a gente perde um animalzinho. É para viver, experienciar, sofrer o luto todo ou não? Sim, luto tem que ser vivido. Vivido, né? Seja Sofrer. pelo animal, seja por uma outra pessoa, né, um outro ser humano, não é um problema. As pessoas ainda têm um tabu do luto, né? E aí, porque existe muito julgamento hoje ainda, principalmente pelo animal. Quando você perde um ente querido da sua família, as pessoas te consolam, te auxiliam, te ajudam. Mas um animal, morreu é um bicho, é um cachorro, é um gato. Isso não, é um membro da minha família, isso não é um problema. Sim. O problema é que, dependendo dessa vinculação que a pessoa tem, que também assim, não é um problema, é uma questão que precisa ser olhada, por que essa pessoa não consegue sair desse luto? Tem pessoas que vivem o luto pro resto da vida da perda de um animal, da partida de um animal. Mas totalmente consciente? Às vezes sim, às vezes não. E aquela pessoa às vezes não entende que ela precisa de um auxílio, né? De uma busca de um profissional que possa auxiliar ela sair desse processo. Tá aí o que você fala da equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Então é o seguinte, como eu estava dizendo, no consultório, quando vem uma queixa para mim, eu tento entender através do problema qual foi o conflito, se aquele conflito foi do animal só, ou foi do animal junto com o tutor. Por exemplo, um animal de pandemia, o conflito foi dos dois. Os dois sofreram um conflito de ficar sozinho, né? Mudar a rotina. Mudar a rotina, e agora os dois têm que se separar. E hoje a gente sabe, e aí a medicina germânica me auxilia nisso, por exemplo, problemas de pele estão ligados aos conflitos de separação. Mentira. Então, todo animal que chega para mim com problema de pele, eu vou tentar buscar na história daquele animal ou da relação problema de pele. Problema de separação. Perda ou separação
reflete o problema de pele muitas vezes. Olha. Tá? Então, a gente busca essa questão relacional. Então, eu olho para o lado do animal, mas eu olho para o lado do tutor também. Então, a questão do luto que eu estava falando, o tutor sente o luto? Sente, tá? E a gente não pode menosprezar essa dor do tutor. É importante isso. E o veterinário, muitas vezes, por ele não ter uma formação voltada para a área humana, ele não consegue dar aquele suporte pros tutores. Não. E aí entra o outro lado. O veterinário também está se adoecendo com isso. Porque Mentira. perder um paciente também não é legal para a gente. Olha. A gente não é frio até ponto de achar assim, ah, não, morreu é um gato. Não, morreu é um cachorro. Não. Espera aí. A gente também sente. Hoje, grande problema que nós temos emocional na classe veterinária, esgotamento, burnout, está ligado a isso. Então, o veterinário está começando, a veterinária em si, né, está começando a olhar essa questão mais relacional. Por isso eu fui estudar a psicanálise, porque é uma área que a gente consegue, sendo profissional sem ser de outra área, poder estudar. Sim. Né? Pensei até em fazer psicologia, mas como eu casei com uma psicóloga, nossa querida então Eliane. eu peço auxílio dela quando é necessário, né? Então eu fui auxiliar. muito mais para entender esse lado humano e não realmente fazer a terapia com o humano, apesar de que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu acabo ajudando o ser humano também. Sim. Mas quando eu preciso de auxílio, a gente vai buscar. Por isso que é uma questão multidisciplinar. Então, a gente não pode separar as coisas. Está tudo interligado, como eu disse no início. Os animais e nós, humanos, estamos no mesmo barco. Sim. O que a gente precisa é entender que temos que respeitar cada um dentro da sua individualidade. E aí, nós, por termos um olhar um pouco antropocentrista, a gente olha mais o nosso lado. Olha, gente, a gente não pode deixar de olhar mais amplo nessa questão dos animais. E os animais mostram, muitas vezes, o nosso lado que a gente precisa olhar. É isso que a gente realmente trabalha. No próximo programa, nós vamos continuar com este assunto. Lembre-se que aqui no canal o programa 1 está no ar já. E este eu tenho certeza que vocês vão compartilhar com as pessoas, que nós estamos tendo uma aula, volto a falar, uma consulta gratuita com um especialista em comportamento animal, referência no nosso estado, doutor Andrés Coelho. Doutor, até semana que vem. Muito obrigado, Brenda, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes do canal aí, né? Quem acompanha, e agradeço. E espero estar contribuindo com o conhecimento de vocês e auxiliando vocês a conviverem melhor com seus animais. Ah, com certeza. Gente, até semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.